Quem está dirigindo a sua vida? Quem está na direção da sua vida? É o Rei da Glória? Quem está na direção da sua vida é você ou é o Rei da Glória? Essa é a minha pergunta para você nessa terça-feira. Quem está na direção da sua vida? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 13, pois nós vamos discorrer na palavra de Deus, quando Deus está na direção da nossa vida e quando nós estamos na direção das nossas vidas. E hoje nós vamos aprender do Senhor o que é ter uma vida na dependência de Deus, o que é ter uma vida dirigida por Deus e não por nós mesmos. Abra comigo em Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. Deixa a sua Bíblia aberta, a palavra do Senhor, porque nós vamos ler Bíblia nessa noite, amém? Versículo 17 diz assim: quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois Deus disse: para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fazei subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu convido você a fechar os seus olhos. Pai, nós estamos aqui na presença do Senhor. A Ti, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós estamos atentos com os nossos ouvidos, com os nossos corações, para ouvir da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Ensina-nos, Senhor, corrija-nos, Senhor, e dirige a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Essa passagem muito conhecida por todos aqueles que leem a palavra, é Deus tirando o seu povo cativo, depois de 430 anos, no Egito, vivendo como escravo, e agora trazendo eles para o deserto, rumo a Canaã. Nós aprendemos logo no início que Deus vai conduzir o seu povo, e conduzir o seu povo não significa pegar no colo, não significa que Deus é babá, que Jesus é nossa babá, que vai carregar no nosso colo, no caminho que Ele tem mostrado para nós, na direção que Ele vai nos dando. Vale nós lembrarmos aqui nesta passagem que nós vamos trabalhar com tipologia. Tipologia são simbolismos, são pessoas, lugares que aconteceram, coisas que aconteceram, que nós vamos tipificar, simbolizar, para que haja edificação e entendimento para nós daquilo que a palavra nos revela nessa noite. E aqui está registrado o Egito, que para nós significa o mundo de quando nós estávamos cativos, e tem o deserto, que é a nossa caminhada. Existe aqui a Canaã, a promessa, as coisas que Deus tem para a nossa vida, a terra prometida, o céu, e Israel aqui está representando a igreja. E antes de nós falarmos de Deus dirigir a nossa vida, de quando Deus está dirigindo, está na direção da nossa vida, vale nós lembrarmos quando o homem está na direção da sua vida. Eu não sei você, mas eu acredito que sim, assim como eu, nós sempre procuramos o caminho mais fácil.
Se deixarmos por conta própria, nós estamos sempre procurando aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais perto, aquilo que é mais rápido, mas nós não conseguimos olhar e nós não pensamos na nossa lógica humana, nós não contamos com as variantes, com as variáveis, com as coisas que podem acontecer no caminho. E o homem sempre planeja com o aqui e agora, com aquilo que ele tem de palpável, baseado nas suas emoções, baseado naquilo que ele vê, baseado naquilo que ele pode fazer, naquilo que está em suas mãos. Mas com Deus é diferente. O homem não vê essas variáveis. Ele não sabe que no deserto ele vai encontrar filisteus, amonitas, amalequitas, inimigos vorazes para destruir e tirar você do plano, tirar você do caminho e destruir tudo aquilo que você já construiu até chegar aonde você chegou. Porque o homem, a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem ele parece caminho de paz, ele parece um caminho bom, mas na verdade o fim dele é um caminho de morte, porque o nosso coração, Jeremias vai dizer, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, ele é perverso, e quem o conhecerá? O Senhor. Somente o Senhor conhece o nosso coração, lugares e sentimentos e situações que somente o Senhor conhece, porque Ele olha o coração. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração, pois você conhece você melhor do que qualquer pessoa, mas Deus conhece você muito além do que você conhece de si mesmo, porque foi Ele quem te formou, foi Ele quem te fez. Portanto, nós não podemos andar na nossa lógica humana, tentando caminhar com as nossas pernas, achando que nós sabemos escolher, que nós sabemos decidir, que nós sabemos para onde nós estamos indo e como nós iremos, porque nós não estamos adiante, os nossos planos não são os planos de Deus. Por isso é tão fundamental que a gente ande na direção do Senhor, com a direção do Senhor. E eu quero discorrer com você alguns versículos dessa passagem, para que a gente venha meditar nessa noite de terça-feira. Abra comigo no versículo 17 aí do capítulo 13 de Êxodo. Diz assim: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. A primeira coisa que nós precisamos ter registrada no nosso coração é que quando Deus dirige a nossa vida, Ele sempre tem o caminho certo. O caminho do Senhor é sempre o caminho mais seguro. O caminho do Senhor é o caminho correto. O caminho do Senhor é onde nós encontraremos cuidado, provisão, onde nós alcançaremos o favor dEle, onde nós teremos escape, livramento, porque nós estamos no caminho do Senhor. E aqui o Senhor já revelando antecipadamente, sabendo que o povo no caminho, viriam os filisteus, viriam a guerra e temeriam, desejando a voltar, o Senhor dá a direção para eles, diferente da qual eles haviam planejado, em linha reta, porque o caminho do Senhor é sempre melhor. Talvez você pense que você está longe da realização do seu sonho. Talvez você pense que você está longe da promessa que Deus já entregou para você, das promessas que Deus tem para a tua vida, e você está pensando: eu estou distante, eu estou dando voltas, eu estou em círculos, eu estou fazendo uma curva muito longa, é melhor eu ir por aqui. Mas quando você decide andar na direção de Deus, o caminho é certo. Quando Ele dirige a sua vida, o caminho é certo. Pode não parecer aos seus olhos, mas Ele está cuidando de você, para que a sua vida não seja ceifada, para que o seu sonho não seja ceifado lá na frente, e você desanime e deseje voltar tudo de novo, porque o caminho do Senhor ele é certo, por isso Ele deve dirigir a minha vida e a sua vida. Versículo 18, diz assim: assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Com Deus, nós sempre estamos subindo. Com Deus, a sua vida sempre vai subir. Pedro vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo vos exalte. Até quando nós nos humilhamos, até quando nós nos curvamos
Deus, ao seu tempo, está nos exaltando. Não importa o lugar aonde você está hoje, se você está sob a potente mão do Senhor, se você está prostrado diante do Senhor, ainda que pareça baixo aonde você está, ainda que há pessoas acusando, olhando para você e perguntando aonde está o seu Deus, você está curvado diante dele, e no tempo certo, Ele vos exaltará. Há um tempo certo para que essa bênção não escape entre os seus dedos. Há um tempo certo para que o seu coração seja preparado. Há um tempo certo para o seu caráter ser forjado. Há um tempo certo para você ter as munições, as armas corretas, com sabedoria, para que você possa avançar. Há um tempo certo, e nesse tempo não está dizendo que não há um deserto, nesse tempo não está dizendo que não há dificuldade, nesse tempo está dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. É nele que nós confiamos, é a Ele que nós rendemos, é a Ele que nós damos a direção da nossa vida, sabendo que Ele é conhecedor de todas as coisas. Por isso é que nós depositamos a nossa confiança toda no Senhor, para que Ele dirija a nossa vida. Leia comigo Êxodo capítulo 13, aí no versículo 18 ainda, que diz: assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. No versículo 22 está dizendo, no capítulo 14, versículo 22 diz: e os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco. Aqui está dizendo que eles caminhavam perto do mar e no meio do mar. E nós precisamos fazer uma pergunta: por que que Deus faz a gente caminhar perto do problema e também dentro do problema? Porque muitas vezes nesse deserto nós queremos nos livrar dos problemas, nós queremos sair de perto desses problemas, nós não queremos passar no meio dos problemas, mas o Senhor nos conduz perto do problema. Muitas vezes o Senhor nos faz passar por dentro do problema, porque existem alguns motivos que eu e você temos que aprender neste deserto, com os problemas, com as aflições, com as angústias, com as dificuldades. E a primeira delas é que os problemas são reais. Deus nos conduz perto do problema para que a gente veja que eles são reais, e nós não podemos viver numa utopia, fingindo que o problema não está ali, fingindo que o problema agora é só uma coisa que as pessoas estão falando. Na verdade, ele nem vai chegar na sua casa, ele nem está acontecendo. E por ignorar problemas, foi que Davi teve um grande problema na sua casa. Quando seu filho Aminon teve um estupro com a sua filha Tamar, e o seu irmão Absalão revoltado, e toda aquela situação acontecendo, Davi fez de conta que nada estava acontecendo. Davi não tomou uma atitude, Davi não foi diante do problema, Davi não enfrentou o problema, ele fez de conta que aquele problema nem existia. E grande foi a ruína na sua casa, na vida de Tamar, na morte de Aminon, que foi morto, foi mandado ser morto pelo seu irmão Absalão, que se revoltou. Você conhece a história? Porque Davi não fez de conta que o problema não era real, que ele não estava ali. Você precisa tomar à frente das coisas na sua vida e enfrentar os problemas que estão aí na sua casa. Não finja que ele não exista, não finja que você não está vendo o problema no seu casamento, não finja que você não está vendo o seu problema emocional, não finja que você não está vendo a vida do seu filho, a sua vida conjugal, a sua finança. Não finja que você não está vendo que o problema já chegou. Certa vez, quando o filho de Davi nasce com Batseba, a Bíblia diz que ele estava lá pranteando, chorando, buscando no Senhor, jejuando pela vida do menino. Mas quando ele escuta um buchicho entre os seus servos, logo ele imaginou. E agora este Davi, ele não ignora o problema e finge que nada está acontecendo. A Bíblia diz que ele levanta, vai até os seus servos e diz: a criança morreu, a criança está morta. Porque ele foi diante do problema. Agora Davi não ficou passando de longe, fingindo que nada está acontecendo e vou ficar quietinho. Ele foi diante do problema. Entenda, nós estamos caminhando perto do problema, porque Deus quer mostrar para nós que os problemas são reais. Deus quer que nós aprendamos, que nós saibamos que
quem nós somos, que os problemas são reais e quem nós somos, as nossas fragilidades, porque o mar era imenso, as pessoas pequenas perto daquele mar. Golias era imenso perto de Davi, mas Davi sabia quem ele era. O problema nos aponta para que nós lembramos da nossa fragilidade, que sem Deus nós não podemos caminhar. Sem Deus nós nos deparamos com problemas onde nós nos sentimos fracos, impotentes, perdidos, e quando nós estamos dirigindo a nossa vida, nós não sabemos mais o que fazer, ou nós paramos ou nós desistimos. É assim que acontece com o homem, é assim que acontece com qualquer tipo de problema que nós enfrentamos quando nós não temos o Senhor. O problema aponta a nossa fragilidade. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro é uma condição: eu me sujeito ao Senhor, eu me sujeito a Deus, e aí eu tomo a atitude de resistir ao diabo. A Bíblia não diz que eu devo resisti-lo sem sujeitar-me a Deus. Primeiro eu me sujeito a Deus, primeiro eu dou a rédea da minha vida para Deus, primeiro eu deixo Deus dirigir a minha vida, dirigir meu coração, dirigir a minha casa, eu entrego tudo nas mãos do Senhor, e agora eu sou capacitado por Ele para resistir ao diabo, e aí sim ele fugirá de mim, fugirá de você. Entregue a sua vida a Jesus, entregue a direção da sua vida para Jesus, e aí sim você vai poder resistir a todas as tentativas, a todas as armadilhas do inimigo, sujeitando a Deus, resistindo ao inimigo, e ele vai fugir de você. Nós passamos por perto do problema ou dentro do problema, para que a gente saiba que os problemas são reais, para que a gente saiba da nossa fragilidade, e para que a gente saiba que Deus, o nosso Deus, o glorioso, o maravilhoso, o Rei dos Reis, que nós cantamos agora, que nós exaltamos, que nós glorificamos, Ele é maior do que todos os problemas, Ele é maior do que todas as coisas. O mar era enorme, o povo era pequeno, mas o nosso Deus, Ele é maior do que o mar cabe na palma das suas mãos. Qual é o problema que está diante de você hoje, que é maior do que o nosso Deus? Que problema você está enfrentando agora, que é maior que o nosso Deus? O Senhor disse: antes que houvesse dia, eu sou. Quem pode escapar da minha poderosa mão? Agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Os seus planos não podem ser frustrados. Quando Ele estende a sua mão em nosso favor, Ele dá ordem àquilo que não existe e passa a existir. Ele dá ordem aos anjos para que nos abençoe. Os demônios caem diante da tua presença. Nada é impossível para o nosso Deus. O que há de impossível hoje na tua vida, que está diante de você, que é maior que o nosso Deus. Por isso, dê a direção da sua vida nas mãos dEle. Versículo 21, olha comigo, capítulo 13. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos, e lhe disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias. Li errado. Versículo 13: o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus sempre vai à nossa frente. Deus sempre vai à nossa frente, além da capacidade humana, além da tecnologia, além dos inimigos, além das armadilhas, porque quando Deus está dirigindo a nossa vida, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. E aqui Ele está nos mostrando que Ele está dizendo que Ele ia diante do povo numa coluna de nuvem. É bom nós entrarmos aqui no contexto. Quando eu disse para você lá que nós tipificaremos que o deserto é a nossa caminhada, a minha caminhada, a sua caminhada, no deserto é um calor muito forte, é um calor de 45, 50 graus durante o dia, escassez de água,
dificuldade para caminhar, areia quente, mas você continua caminhando. Quando você está com o Senhor, mesmo que está no deserto, Ele tem a coluna de nuvem. A coluna de nuvem te dá direção, e a coluna de nuvem alivia o calor. Você caminha por uma trajetória de uma maneira mais tranquila, onde qualquer pessoa sem a direção de Deus caminha com dificuldades. Quando nós damos a nossa direção nas mãos do Senhor, mesmo quando estamos na nossa caminhada difícil, mesmo quando estamos em perigo, mesmo quando estamos no calor intenso, mesmo quando temos escassez de algumas coisas, Ele está cuidando de nós, e a nossa caminhada passa a ser uma caminhada mais fácil, aonde quem não está com a sua vida sendo dirigida por Deus, se torna uma caminhada difícil. É o cuidado de Deus. Ele também garante para nós a coluna de fogo. E no versículo 21 ele vai dizer: a fim de que caminhem de dia e de noite. O que a palavra está nos revelando aqui é que também tem o cuidado do Senhor durante a noite. Também tem o cuidado do Senhor na noite do deserto, porque ela é fria. À noite corre o perigo das armadilhas, dos ladrões, dos animais peçonhentos, de morrer por uma picada de cobra, de um escorpião. Mas Deus envia a coluna de fogo, aonde Ele deixa claro, aonde você pode caminhar de dia e de noite. Quem tem Deus dirigindo a sua vida, ele caminha por uma trajetória aonde quem não tem Deus dirigindo a sua vida, ele não consegue caminhar, porque para ele é tudo escuro. Mas para quem tem Deus, a luz, Ele brilha, a graça, o amor, o cuidado, e você vai continuar caminhando. Você consegue ir mais longe, você consegue desviar dos animais peçonhentos, das armadilhas, das dificuldades, porque é uma coluna de fogo iluminando por onde você passa. É assim na minha vida e na sua vida. Quantas vezes você já ouviu pessoas perguntarem: como é que ele consegue? Como é que ele ainda está de pé? Como é que ele consegue caminhar? Como é que ele consegue continuar diante de todas essas dificuldades? Como é que ele ainda está caminhando? Eu já tinha parado há muito tempo. Mas você sabe em quem você crê. O salmista diz que o caminho do Senhor é um caminho perfeito, é um caminho justo. Paulo vai dizer que é um caminho impenetrável. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. É isso que o Senhor vai nos dizer, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. O que nós precisamos fazer é confiar no Senhor, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Olha comigo no versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de noite, de fogo de noite, nunca se apartou. Durante 40 anos esse povo caminhou, durante 40 anos esse povo estava no deserto, e o Senhor cumpriu com a sua promessa. O Senhor nunca abandonou. Ele nos diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que que nós precisamos dar a nossa direção, a nossa vida na direção de Deus? Porque lá no Egito há escravidão, lá no Egito há uma terra árida, lá no Egito, lá no mundo, tudo que nós plantávamos o inimigo levava. Lá no Egito nós estávamos sobre maldição. Lá no Egito quem tomava conta da nossa vida éramos nós mesmos. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo a vontade da carne. Lá no Egito, o fim para todos nós seria a morte, morte eterna. Mas no Senhor, quando Ele dirige a minha vida e a sua vida, no Senhor nós somos livres. No Senhor tudo que nós plantamos dá fruto. No Senhor há uma terra frutífera, um plano dele perfeito para que a gente dê fruto, e fruto duradouro. No Senhor nós alcançamos as bênçãos das tuas mãos, as bênçãos dele correm atrás das nossas vidas. No Senhor, enquanto nós dormimos, Ele está nos abençoando. No Senhor há vida, e vida em abundância. Por isso nós não podemos olhar para trás.
Por isso nós precisamos dar toda a nossa vida na direção daquele que sabe de todas as coisas, aquele que é onisciente, é onipresente, aquele que tem um nome acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele dirige a nossa vida com a sua forte mão. Declare aí na tua casa: Senhor, dirige a minha vida. Senhor, dirige a minha casa. Declare aí onde você está. Fale isso, declare, profetize sobre a tua casa, sobre a tua família. Senhor, dirige a minha casa, dirige a minha vida, dirige, Senhor, as minhas escolhas, dirige, Senhor, o meu filho, dirige, Senhor, eu preciso da tua direção. Aleluia. Corre um pouquinho comigo e abre a palavra do Senhor em Números. A palavra do Senhor em Números 13, versículo 25. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como toda a congregação, mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, ela verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Mas o povo que havia nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte das montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Aqui o Senhor envia 12 espias. Aqui o Senhor diz a Moisés: envie 12 homens de cada tribo que irá ver a terra, irá visualizar a terra que eu prometi a vocês. E bastou esses 12 homens ficarem vigiando. E quando voltaram, eles voltaram com um fruto. Eles voltaram falando coisas boas da terra. Eles voltaram apontando tudo aquilo que era verdadeiro, da promessa de Deus. Mas desses 12, haviam 10 que começaram a falar das dificuldades, começaram a falar das muralhas, dos gigantes, dos problemas, que começaram a desprezar, que começaram a desdenhar, que começaram a olhar mais para os inimigos e as dificuldades e se esquecer do que eles viram, se esquecer das promessas de quem os sustentaram até ali, de a forte mão poderosa que os tirou do Egito e os conduziu até aquele lugar. Bastou 10 homens começar a falar com desprezo, sem ânimo, com medo, com um olhar errado acerca daquilo que Deus tinha mostrado, que entrou no ouvido de toda a nação de Israel, que entrou no ouvido daqueles homens que ficaram desesperados, que ficaram com medo. A minha pergunta para você é: enquanto você está caminhando, enquanto você está progredindo, você começa a se esquecer das coisas que Deus já fez para a sua vida? Você se esquece de quem te sustentou até aqui? Você se esquece das promessas que Deus tem para a sua vida? O seu olhar começa a ir para as dificuldades e os problemas, ou o seu olhar está naquele que dirige a sua vida? A Bíblia diz sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, coisas que nós vemos, coisas que nós ouvimos. Tem pessoas que bastam ouvir notícias ruins na internet, notícias ruins que saem no jornal, uma fofoca, uma conversa atravessada, e ela já corrompe o seu coração. Aquilo já enche o seu coração de medo, aquilo já enche o seu coração de tristeza, aquilo já começa a deixar ela com medo. Quando Golias está de frente com Israel, Golias está ali agora, desafiando Israel, e a Bíblia diz que até o rei Saul tremeu de medo, apenas com o poder da palavra de Golias. Não tenha medo do poder da palavra,
Não tenha medo do poder do inimigo. Não tenha medo das armadilhas que ele lança contra a tua vida. Não tenha medo das tentativas de destruir a tua vida. Aquele que está no caminho do Senhor, aquele que está na direção do Senhor, ele descansa no Onipotente, ele está debaixo, na sombra das tuas asas. Nada pode te atingir, nada pode destruir você, quando você está na direção de Deus, nos cuidados de Deus para a tua vida. Portanto, blinde a tua mente. Não deixe que os teus ouvidos comecem a ouvir aquilo que não presta e reter no teu coração. Continue olhando para aquele que dirige a tua vida. Essas pessoas começaram a ficar com medo, e no medo da caminhada eles murmuraram, no medo da caminhada eles esqueceram de olhar para as promessas e de ver a colheita, o fruto, a terra maravilhosa. Não fique olhando para as coisas que estão impedindo você de viver o melhor de Deus, porque se os seus olhos estiverem voltados para isso, vai acontecer como aconteceu com o povo no deserto: não entrar em Canaã. E Deus não fez você para ficar no Egito, e muito menos para morrer em Canaã. Aquilo que Ele tem para você é bom, é perfeito, é agradável, mas deixe Ele dirigir a tua vida, mesmo diante de todos os perigos que o mundo vai apresentar para você. Oh Jesus, quem dirige a sua vida? Quem está no momento dirigindo a sua vida? Você quer que Deus dirija a sua vida? Se hoje você está entendendo que Deus não está dirigindo a sua vida, que é você quem está dirigindo, eu tenho alguns fatores fundamentais, e eu já estou quase acabando. Alguns fatores fundamentais que nós devemos colocar em prática para que Deus dirija a nossa vida. E o primeiro deles é que nós precisamos crer. Nós precisamos ter a convicção de que Deus tem o melhor para mim e para você. Ele diz que tem o melhor. Se Ele diz, Ele tem. Ora, o autor dos Hebreus vai escrever: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima dEle creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer. Não importa a dificuldade, não importa o que está acontecendo, não importa o que falaram para você. Jairo agora se lançou aos pés de Jesus. O senhor precisa ir na minha casa, a minha filha está morrendo. Quando Jesus está a caminho, a mulher toca na hora de Jesus e para tudo. E um dos principais da sinagoga, que era Jairo, está ali esperando Jesus para ir à sua casa. Sua filha está doente, ele tem uma necessidade urgente. Há uma necessidade grande na vida de Jairo. E alguns da sua casa chegam e dizem: parem de incomodar o mestre, a sua filha está morta. Ei, se mandaram você parar, porque o seu sonho está morto, porque não há mais esperança para você, que não tem mais jeito de acontecer, que já é passado, que Deus não vai restaurar nada, que está morto. Hoje Deus ressuscita isso na tua vida. Você precisa crer. Jesus vira para Jairo e diz: Jairo, não temas, creia somente. Não temas. Não temas aquilo que o inimigo está tentando fazer para tirar você do caminho do Senhor. Não temas, crê somente. Para que Deus dirija a nossa vida, nós precisamos crer. Para que Deus dirija a nossa vida, nós precisamos obedecer a Deus. Deus disse: eu vou na frente. A coluna de nuvem andava, o povo andava. Ela parava, o povo parava. Ela dava voltas, o povo dava volta. Ela retrocedia, o povo retrocedia. Não importa o que vão falar de você, não importa a palavra lançada contra você, não importa. Pedro está dizendo: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando nós vivíamos na ignorância, preso
Paulo vai dizer: nós não somos filhos da desobediência. Nela outro tempo nós andávamos na ira, na cólera, na malícia, na maledicência, no pecado, nos desejos da nossa carne. Ele nos dominava, mas agora Ele não nos domina mais, porque o sangue de Cristo nos alcançou e nós fomos libertos. As cadeias foram quebradas, a sua mente está livre. Você é livre no Senhor. E por sermos livres, é que nós damos a direção da nossa vida a Ele, porque é a opção para mim e para você. Quando estávamos no mundo, não tínhamos opções: ou andávamos segundo o mundo queria, ou não éramos aceitos. Mas nele nós somos livres para fazer a nossa escolha, e nós escolhemos a direção da nossa vida na mão dele, porque Ele tem o melhor, porque Ele tem a vida em abundância. É uma vida que abençoa você, abençoa a sua casa e todos que estão ao seu redor. É uma vida onde você colhe o melhor e as pessoas se alimentam junto com você dessa água que não se esgota, desse pão vivo que desceu do céu para mim e para você. Nós precisamos crer e nós precisamos obedecer a Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar. O profeta Samuel vai dizer a Saul: não tente dar jeitinho nas coisas, obedeça a Deus. Obedeça a Deus, para que nós possamos dar toda a direção de Deus da nossa vida. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar em Deus. No versículo 14 aqui de Êxodo capítulo 3, vai dizer que Faraó está achando que o povo está desorientado. Faraó está sabendo que Israel está andando em círculo no deserto e fala: eles estão desorientados, nós vamos contra ele. Entenda, o Senhor está à frente e Ele confunde os teus inimigos. Quando o teu inimigo achar que você está dando volta, quando o teu inimigo achar que você está fraco, quando somos fracos, então é que somos fortes no Senhor. Quando ele achar que nós estamos rodeando, o Senhor já está derrotando ele, e fecha o mar sobre todos os teus inimigos, e você vai continuar avançando, chegando do outro lado de pés enxutos, dando glória a Deus, porque você creu, porque você obedeceu e porque você confia nele. Porque alguns confiam na internet, no dinheiro, em carros, em cavalos, mas eu e você confiamos no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh Jesus! Ei, meu irmão, abra seu ouvido e ouça. Ouça o que Deus tem para falar para você nessa noite. Se você quer que Deus dirija a sua vida, entenda, Ele conhece a minha trajetória, Ele conhece a tua trajetória. É impossível nós darmos a direção de Deus para a nossa vida se nós não aceitarmos Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há caminho sem Jesus, não há verdade sem Jesus, não há direção sem Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você deseja que Deus dirija a sua vida, se você deseja sair dessa escuridão, se você deseja sair dessa depressão, se você deseja sair desse lugar de angústia, do medo, da tristeza, se você deseja ser livre, aceite Jesus no seu coração. Se você está longe e algum tempo você andou com Ele, e algum tempo você andou no caminho do Senhor, você andava com Ele, Ele dirigia a sua vida, mas você caiu, você errou, você olhou para os gigantes, você olhou para os problemas, você começou a ficar fraco, você tentou lutar com o seu braço, você errou. E o pecado nos separa de Deus. Quem está separado de Deus, ora, já não pode mais andar no seu caminho, pois está separado. Nessa noite, eu quero convidar você que está longe, você que caiu, há perdão para você nessa noite. Há perdão para você nessa noite. Há restituição,
há amor, há carinho, há cuidado, há provisão do Senhor para a tua vida nessa noite. Se reconcilie com Ele, busque a presença dEle, dobre os teus joelhos e volte para os caminhos do Senhor. Oh meu Deus, eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está no caminho do Senhor. Eu quero orar você que quer entregar a sua vida para o Senhor. Eu quero orar com você que está longe, mas precisa hoje voltar para a presença do Senhor. Eu quero orar com você que deu a sua vida para Deus dirigir e está enfrentando a luta, está com dificuldade. Ei, entenda, Ele está com você. A nuvem está te dirigindo, a provisão vem para você, o maná vem para você, a água vem para você. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, porque Ele é contigo por onde quer que você andar, e você fará prosperar o teu caminho, porque Deus dirige a tua vida. Abra a tua boca aí onde você está. Se você pode, fica de pé, porque nós vamos glorificar a Deus. Fica de pé porque nós vamos exaltá-lo, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, porque nós entregamos a nossa vida a Ele. Ele que é o majestoso, o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, a vida, a luz, é o Senhor Jesus. Pai, não coloca agora, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã que está na sua casa. Eu não posso chegar até lá, mas a tua palavra que não volta vazia, ela alcança esse que está desesperado, alcança ele que está cansado, alcança ele que ainda não te conheceu. Ele já ouviu falar, mas ele não conhece o Senhor. Alcança ele agora, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua graça, derrama do teu amor. Receba aí, querido, receba na sua casa a doce presença do Senhor. Entrega a tua vida a Ele, entrega a tua vida a Ele, restaura a tua vida, entrega para Ele dirigir a sua vida nessa noite. Fica firme no Senhor, pois Ele tem vida e vida em abundância para você. Você que pode, compartilhe esse link com mais pessoas, para que possam ser abençoadas como você foi. E se você tem um desejo de contribuir com a nossa igreja online, você pode contribuir através das informações que estão na sua tela. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.